Tantã. Olá, muito boa noite. Eu vou colocar aqui o tema da nossa live, que é a alimentação e enxaqueca. Um minutinho. Deixa eu fixar aqui o tema da live, tá bom? Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Vamos entrando. Tô muito feliz de estar aqui hoje nesse novo projeto que se inicia do Show Enxaqueca, tá bom? Que vai ser lives todas as quartas-feiras às 8h15, né, da noite. Eu só queria, pessoal, se vocês dessem um sinal aí de ok, uma palminha ou um sinal de fumaça, se estão escutando bem, se o áudio tá legal, tá bom? Eu só queria saber disso do áudio antes da gente começar. Combinado? Para quem não me conhece, eu sou Ilana Falcão, sou médica neurologista e vamos iniciar esse assunto tão polêmico. Tá legal, né? Estão escutando bem? Obrigada aí, valeu, pessoal. Então, a alimentação é um dos aspectos mais polêmicos da enxaqueca, sabe? Porque se você, vamos pensar assim, há uns 10 anos, mais tempo, né? Uns 20, 30 anos, se você tivesse o diagnóstico de enxaqueca, teu neurologista ia te dar uma lista de alimentos, do que pode e do que não pode comer. E era uma lista assim, ó, aqui tá a sua lista, tchau, passa bem ou não, né? E a pessoa não sabia o que é que vai comer. Se ela decidir até não comer, pode provocar crise, né, de enxaqueca pela hipoglicemia. Então eu sei que nós somos, né, florezinhas delicadas, mas não dá para viver de luz, de fotossíntese. Então a gente tem que saber o que se alimentar. Então é muito comum ter muitos mitos em relação à alimentação, tá bem? Mas antes de falar dos alimentos assim específicos, eu queria comentar com vocês um conceito. Era só um conceito dessa live, porque se vocês saírem com isso na cabeça, eu garanto mesmo que você vai ter você vai entender melhor o que é a enxaqueca, você vai ver a sua doença com outro aspecto. Porque o que a gente quer é controlar a enxaqueca, a gente não quer ser refém da crise, a gente não quer, de repente, ter uma crise e tinha um evento para ir ter que ficar num quarto escuro com dor de cabeça. A gente quer controlar, tá bom? Então, quem tá aqui comigo, eu queria saber um pouco da energia de vocês aqui, se tá tudo bem. Se vocês têm alguma pergunta agora no início, alguém falou que até passava fome. É tudo, né? Ou comer demais, ou até passar fome da crise de enxaqueca. É verdade. Mas olha, esse conceito é muito, muito importante, tá bom? Então vamos começar. É um conceito sobre limiar de dor. Quando a gente se machuca, cada pessoa, ela interpreta, tem uma percepção de dor diferente. Mesmo com o mesmo estímulo, não é verdade? Tem gente que sente mais dor, tem gente que sente menos dor, porque somos pessoas diferentes. Então, se eu pegar essa caneta e na minha mão aqui apertar com força, o mesmo estímulo aqui da minha mão, se eu fizer em outra pessoa na mesma intensidade, as dores vão ser diferentes. Então, esse conceito de limiar de dor é muito importante. E o que é isso? Imagina o limiar de dor sendo uma linha. E se eu ultrapasso essa linha, eu tenho crise de enxaqueca, tá bom? Então, uma pessoa que tem enxaqueca, ela já nasceu, né, com o cérebro mais hiperreativo a qualquer estímulo. O cérebro de uma pessoa com enxaqueca, ele não consegue distinguir bem o que é ameaça e o que não é. Então, ele, vamos dizer assim, dá um curto-circuito e provoca dor. Por exemplo, uma luz. Na pessoa que não tem enxaqueca, não acontece nada, é um estímulo luminoso só. Mas uma pessoa que tem enxaqueca, por causa do que o cérebro é mais hiperreativo, essa dor, essa luz pode provocar dor, tá bom? Então imagina aqui que eu tô com o meu limiar de dor. Se eu ultrapassar essa linha, eu tenho crise de enxaqueca. Aí sabe o que acontece? Quem tem enxaqueca nasceu com o limiar de dor mais baixo. Então é mais fácil ela ter dor,
por qualquer estímulo. Por isso que existem tantos gatilhos. Mas vê, esse limiar de dor aqui, ele não é fixo, não é uma sentença de morte, não. Ele pode ser variável. Eu posso aumentar o meu limiar de dor, tá? E é isso que a gente quer, aumentar o limiar de dor. Blindar o teu corpo, ele ficar menos suscetível a ter crise de enxaqueca. Porque enxaqueca, pensa assim, é uma inflamação. Então, quanto mais inflamado está o meu corpo, mais chance de eu ter crises. E se eu aumento esse limiar de dor, menos chances de eu ter crise. Virtualmente, qualquer pessoa pode ter uma crise de enxaqueca. É só ultrapassar esse limiar de dor. Então, não sou eu que estou falando isso, são estudos realmente. Então, viu assim, se eu pegar uma pessoa e colocar ela para viajar de avião durante 3 dias, ela não dormir durante esses 3 dias e beber 10 taças de vinho, ela vai ter uma crise de enxaqueca, porque vai ultrapassar esse limiar de dor e vai ativar o mecanismo da crise de enxaqueca. Então, é importante a gente ter essa noção, sabe, desse limiar de dor. E o que é que faz eu chegar até aqui? São os gatilhos. Os gatilhos são como camadas, certo? Que a gente vai juntando. Por exemplo, dormir mal, eu já fico mais perto do meu limiar de dor. Aí se eu como um alimento, eu posso desencadear a crise. Se eu estou estressada, já passo de vez, né, o meu limiar de dor. Então, o fator emocional é um gatilho muito importante. E o que a gente vai falar aqui de gatilhos alimentares é só 10% dos casos. Imagina assim, se você tiver 10 crises de enxaqueca, só uma vai ser exclusivamente por causa do fator, do gatilho alimentar. As outras 9, o gatilho alimentar vai estar ali, mas vai estar junto de outra coisa. E a gente culpa muito a alimentação. Deixa eu beber água aqui um pouquinho. A gente geralmente culpa os alimentos, né? Mas não volta atrás, não reavalia como está a vida, né? Então, o que a gente pode fazer para blindar o nosso corpo, para ele deixar esse limiar de dor mais alto? É a questão dessa palavrinha que eu criei, né? Que junta os pilares de uma vida mais saudável, que a gente seguir, e isso deixa o teu corpo mais equilibrado. Qualquer pilar, se ele não tiver tão bem, se ele tiver um desequilíbrio, você tem a chance de ter a crise de enxaqueca. Então, o que é essa palavrinha? A palavrinha raízes, né? E cada letrinha significa um pilar. O R de rotina, o A de alimentação, o I de ingestão hídrica, o Z de zen, de gestão emocional, o E de exercício físico e o S de sono. Então, são 6 pilares. Independente se você tem enxaqueca ou não, para você ter uma vida mais saudável, você tem que focar nesses 6 pilares. E se você tem enxaqueca, é aí que você tem que focar mesmo para o teu corpo ficar mais blindado, eu falo isso, ele entrar em equilíbrio, tá bom? Daqui a pouco eu vejo as perguntas, tá? Que a Denise está perguntando quanto ao vômito, porque acontece. Minhas crises são muito intensas e ela vomita. Vou responder, tá bom? Vamos falar um pouco aqui dos alimentos. Se você tem algum alimento que queira perguntar, pode escrever aqui, tá bom? Denise, o vômito, ele faz parte de um sintoma da enxaqueca, ele faz parte do critério diagnóstico de enxaqueca, que é vômito e ou náusea. Então, é muito mais frequente as pessoas terem náuseas e algumas pessoas chegam a vomitar. Geralmente, quando a gente vomita na crise de enxaqueca, a crise melhora, né? A gente vomita e a dor fica um pouco melhor. Tem algumas explicações sobre isso, falam que a crise já está no final da crise, mais ou menos, quando tem esse estímulo, ou quando você vomita, você altera alguns neurotransmissores que melhoram a dor, né? Porque libera mais endorfina, que é tipo o nosso analgésico natural. Né? Náusea é muito, muito frequente ter náusea, realmente. Olha só, vamos falar aqui um pouco dos alimentos? Eu escolhi alguns, tá? Vamos começar aqui com as bebidas alcoólicas, né? A gente sabe, assim, quando pensa em enxaqueca, a primeira bebida que vem alcoólica é o vinho tinto.
Realmente, o vinho tinto, ele tem uma substância chamada tanino, que deixa o vinho mais... É aquele negócio seco na boca, mais adstringente. E tem algumas uvas que tem mais tanino. Então, se a pessoa tem enxaqueca e gosta de tomar vinho, tem duas opções. Ou você trocar, né, o vinho tinto por vinho branco ou vinho rosé, ou você escolher uvas de vinho tinto que tenham menos tanino. Por exemplo, como Pinot Noir, como Cabernet Franc, ou deixa eu ver outra, Merlot, tá certo? Algumas dessas uvas. Mas não sei se vocês sabem, mas cerveja também é um gatilho para enxaqueca. Escreve aqui se vocês sabiam que cerveja também era um gatilho para enxaqueca. Tá bem? A gente tem que diferenciar a cerveja da ressaca do outro dia, por ter consumido muito álcool, por ter sobrecarregado o fígado, por ser... Geralmente a pessoa fica desidratada quando bebe. Então esses são os gatilhos, vamos dizer assim, para a ressaca. A dor da ressaca acontece horas depois, né? No outro dia. Mas a bebida alcoólica de quem tem enxaqueca é questão de minutos a horas. Que você faz a ingestão, né? Você consome aquela tacinha de vinho e 30 minutos, 1 hora depois, se for para ter crise, se teu limiar ali estava perto, essa tacinha vai desencadear a crise, tá? Então é questão de horas a minutos. E por que assim? Tem dia que eu vou beber uma tacinha de vinho e não tenho crise de enxaqueca, e no outro dia vou beber a mesma tacinha de vinho e tenho uma crise horrível. Por que acontece isso? É a questão do limiar de dor. Naquele dia você estava bem, você não tinha outros gatilhos somados, então você toma a tua tacinha e não chega no limiar de dor, então você não desenvolve crise. Mas se você está estressada, sem dormir direito, aí toma a tacinha, é a gota d'água para você ter uma crise muito intensa. Então é você saber, você ser detetive de você mesma, sabe? Saber identificar, olha, isso aqui pode ser que eu tenha crise, é melhor não comer isso hoje. Não significa que você vai abolir a alimentação. Eu, na minha prática diária assim, com meus pacientes, eu não dou uma lista assim, do que pode e o que não pode comer. Você pode comer tudo, contanto que você saiba dos riscos e benefícios, tá certo? Então, tem uma bebida alcoólica que eu estava estudando dessa parte, que é a que menos provoca enxaqueca. E eu queria que vocês escrevessem aqui, o que é que vocês acham? Que é a que menos provoca enxaqueca de todas. Será que é whisky? Será? Minha gente, vê só. Tem um trabalho bem interessante falando sobre a vodka. A vodka é a que menos... É isso aí, Laís. É a vodka que menos provoca crise de enxaqueca. Eu mesmo nunca vi um russo, né, com crise de enxaqueca. Ele lá, eu aqui nunca vi. Realmente, de verdade. Mas olha só. A vodka, ela não provoca crise de enxaqueca, assim, é muito, muito raro, tá? E desse negócio da vodka, me lembrou um negócio aqui que não tem nada a ver, mas eu vou contar uma história da Segunda Guerra Mundial, que não sei se vocês sabem, né, em 1945, aí quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Rússia, todo mundo saiu bebendo vodka, acabou a vodka do país inteiro em um dia. Em um dia tinha acabado toda a vodka. Vocês já pensaram nisso? Aí no outro dia o presidente disse assim, feriado nacional, todo mundo de ressaca, né? Essa é a questão da vodka. Olá, doutora Socorro. Não toma vodka, né? Uma caipirinha, né? Caipirosca. Eu sempre confundo quem é vodka, quem não é. Caipirinha, caipirosca. Só gosto, doutora Lídia. Obrigada por estar aqui, querida. Eu só gosto de vinho e cerveja. Então, vinho branco ou rosé, tá certo? A cerveja, um pouquinho. A questão do álcool, né? É você sempre intercalar com água. Eu sei que todo mundo escuta isso, mas a gente não faz. Mas o ideal é, se você realmente quer beber, se mantenha hidratado, né? Um gole da bebida, um gole de água. E nunca beber com o estômago vazio, porque absorve muito rápido, vai te pegar rápido e vai desencadear a crise de enxaqueca também, tá certo? Vamos passar para outro? Tem outro alimento aqui, que coloquei, que é o leite, tá certo?
A pessoa que tem enxaqueca, eu faço, né, doutora Socorro? Você é muito disciplinada. A maioria das pessoas não fazem isso, não. De beber e ficar intercalando com água. Pessoal, o leite, o leite de vaca, ele não bate bem em quem tem enxaqueca. Cerca de 70% das pessoas que têm enxaqueca tem alguma coisa que não bate bem com o leite. Não digo nem assim intolerância realmente diagnosticada, mas quando toma o leite, ele desencadeia a pessoa meio que passa mal, tá? Então, se você acha que o leite pode estar interferindo na tua enxaqueca, eu vou te dar aqui 3 dicas. Uma é você substituir o leite de vaca por leite de soja, né? E você passar um período usando só o leite de soja, por exemplo, uns 2 meses, mais ou menos ali 3 meses, e ver se melhorou suas crises de enxaqueca só mudando essa variável do leite, né? Porque tem muitas coisas, mas a gente mudar só uma variável e avaliar. Se durante esse período você notar assim, troquei para leite de soja e não funcionou, não adiantou de nada. Então você passa para o outro passo, que é você trocar por leites vegetais. Por exemplo, leite de amêndoa, que você pode fazer até em casa mesmo. Existe pronto, mas você pode fazer em casa. Então, geralmente, se a gente segue esses 3 passos, né? Parar de usar o leite de vaca, substituir por leite de soja ou por um leite vegetal e ainda continuar com crises de enxaqueca nesse aspecto do leite, é porque o leite não era realmente seu gatilho, né? São 70% das pessoas que tem, mas 30% não tem. Então, não fica só fixo em uma coisa, né? Porque a questão do leite é que ele tem o açúcar do leite, que é a lactose, e tem a proteína principal do leite, que é a caseína. Então, são substâncias que provocam um pouco de inflamação. E a ideia é, tudo que tem inflamação aumenta a minha chance de ter crise de enxaqueca, tá? Mas o derivado, né? Por exemplo, o queijo ou o iogurte, por exemplo, a pessoa pode tomar e não tem tanto, né? O queijo, um asterisco aqui. Queijos envelhecidos, né, pode provocar enxaqueca. Tudo naquele sentido que o gatilho alimentar geralmente vem acompanhado com outro gatilho, tá certo? Ele é só 10% realmente puro para desencadear uma crise, tá? Então, queijos envelhecidos, ele tem uma substância chamada tiramina, que é do metabolismo do aminoácido, tirosina. Então, essa tiramina, ela é alta em quem tem enxaqueca. E ela é alta em quem consome queijos envelhecidos. E que queijos são esses, né? Queijo cheddar, queijo brie, queijo suíço, queijo blue, queijo gorgonzola e provolone. São queijos envelhecidos que têm mais tiramina. Quanto mais tiramina for, quanto mais envelhecido ele for, maior a chance de desencadear crise de enxaqueca. Agora, então qual é o queijo que a pessoa pode comer, vamos dizer assim, que ele é menos envelhecido, que tenha menos tiramina? O queijo Minas meia cura é o que tem menos evidência, assim, que provoca enxaqueca, tá certo? É muito difícil, falando assim, evidência científica, colocar os trabalhos para analisar gatilho alimentar. Porque varia muito, porque eu tenho um e depois eu coloco o outro e desencadeia a crise e a gente não consegue identificar qual que foi na verdade ou se foi a combinação dos dois. Então é difícil fazer trabalho científico com alimentos, né? O mais, vamos pensar assim, que tem mais evidência científica é realmente a questão do glutamato monossódico, que está presente em molho shoyu, que está presente naqueles caldinhos já pronto, de legume, de carne, que é para realçar o sabor. Ele desencadeia realmente muitas crises de enxaqueca. Inclusive tem a crise chamada, que é a crise do restaurante japonês. Que toda vez que você vai no restaurante japonês, usa molho shoyu e desencadeia crise, né? Também. Vamos ver aqui o outro. Alguém falou aqui sobre limão. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas. Danone. É preferível você usar iogurte natural, né? Porque o Danone, se for o Danoninho, né, Petit Suisse, que não é realmente o iogurte, ele não é bom não.
é melhor você mesmo fazer o seu iogurte natural, comprar o iogurte natural, tá? Juliana falou aqui que ama leite. Juliana, se você ama, se você não tem crise desencadeada por leite, só diminui um pouquinho o consumo, porque ele é um alimento que pode ser muito inflamatório, tá? Todos os alimentos derivados de leite provocam enxaqueca. A Divanira tá falando. Então é isso, ó, Divanira, você pode usar essa técnica de realmente reduzir um pouco durante um período e avaliar se a enxaqueca melhora, né? Passar do leite de vaca para o leite de soja ou então para os leites vegetais, tá bom? Questão do limão. As frutas, vou falar um pouco das frutas. É classicamente associada assim, frutas cítricas, sabe, para enxaqueca. Limão, laranja, maracujá, abacaxi, kiwi. E a pessoa chega assim, eu tenho enxaqueca, não posso comer nada disso. Não, criatura. Você tem que avaliar o que é pra você, né? Por exemplo, se lembra da história do limiar de dor. Você prefira a fruta do que o suco. Se viu até que é mais suco, né? Suco de limão, suco de laranja que provoca mais do que a fruta em si. Porque quando você faz um suco, pelo menos você vai usar umas 2 laranjas ali, né? E você vai tomar rapidamente isso. E o nosso corpo, o ideal é você ir alimentando devagarinho. Então, quando você vai pegar uma laranja, chupar uma laranja, é devagar, você engole, você para. E o suco não, é de uma vez só. Então, isso tem alguns prejuízos que acontecem no corpo da gente, tá bom? Então, as frutas, você avalia. Se você, por exemplo, comeu uma laranja, aí naquele dia teve crise de enxaqueca, você faz o seu diário, que é importante, tá? Um diário de dor, que pega um calendário e fica marcando os dias que você teve dor. E dor de cabeça, pra mim, pra neurologia, é do ombro pra cima. Do ombro pra cima é dor de cabeça. Então você vai circulando assim, deve ter uma dor de cabeça leve, é pra marcar? É pra marcar. Qualquer coisinha, leve você marca, moderada significa que você tá com dor, você não tá funcionando direito, você foi trabalhar ainda, né? E uma dor de cabeça incapacitante é aquela que você não saiu da cama. Então, geralmente eu oriento você pegar um calendário e anotar com 3 cores. Verde, amarelo e vermelho. Verde, que foi aquela dor que foi levezinha, que deu pra fazer suas coisas do dia a dia, mas estava ali, incomodando. Amarelo é que, poxa, queria ficar em casa, mas eu tenho que trabalhar, mas não rendeu o serviço, é amarelo. E vermelho é aquela que não deu pra ir mesmo, ficou de cama, aí você circula com vermelho. Existem muitos aplicativos para você acompanhar também. Tem um aplicativo, eu posso deixar na descrição aqui dessa live, que eu utilizo muito, que é da Sociedade Brasileira de Cefaleia, porque você pode mandar para o seu médico depois o relatório, sabe? O relatório mensal das dores que você teve, da intensidade, quais foram os seus gatilhos. Isso é importante porque você vai conhecer mais a sua dor e o médico também, porque ajuda a gente ver qual desses 6 pilares, raízes, está mais em desequilíbrio na tua vida. Também ajustar a dose de medicação, se for necessário. Também fazer isso, tá bom? Doutora Ana Cristina, obrigada por estar aqui. Café ajuda ou piora? Depende da dosagem. Porque os trabalhos falam o seguinte, o problema do café é a cafeína. Porque a cafeína é um psicoestimulante, né? Deixa a gente ligadão, mas ela tem uma meia-vida de mais ou menos 6 a 8 horas. O que é esse negócio de meia-vida? É que depois de 6 a 8 horas, ainda tem metade do café no teu corpo circulando. Então, os trabalhos recomendam que você não ultrapasse a quantidade de 200 miligramas de cafeína por dia. Então, você não tem que contar só o café. Se você toma uma xícarazinha mais ou menos, vai dar na faixa de 80 a 120 miligramas, uma xícara padrão. Mas se você come chocolate, tem cafeína. Se você usa energético, tem cafeína. Tem alguns alimentos que tem cafeína. Então você tem que fazer o somatório disso para ficar dentro dos 200 miligramas. E geralmente a pessoa passa muito disso, tá? Então, o que eu recomendo é você usar o café, se for usar pela manhã, se você gosta de café, usa pela manhã.
Usa ali até uma xícara e meia, tá bom? De tarde não recomendo e à noite também não recomendo, porque ele, como ele é estimulante cerebral, vai terminar prejudicando o teu sono. Eu tenho alguns pacientes que falam assim, mas não prejudica meu sono, eu consigo dormir bem e acordo bem. Mas fica um sono superficial, não consegue ir para todos os estágios do sono, que tem os benefícios de cada estágio, né? De sono REM e de sono não REM. Então, o café, ele é uma faca de dois gumes. E tem outra questão do café que é o seguinte, se você for tomar, sempre use o mesmo horário. Porque se você atrasar um pouquinho, 15 minutos, meia hora, você vai ter a dor de cabeça da falta do café. Não é por causa da enxaqueca, é porque ele meio que vicia, né? Então o organismo está esperando aquele boom de café naquela hora. E se não aparece, provoca a dor de cabeça da falta do café. Aí tá certo, doutora, e eu quero tirar o café. O que é que você faz? Então vamos lá, uma estratégia para tirar o café. Começa tirando da noite, tá certo? Então, e é devagar. Não vai. A gente tem duas formas de arrancar o band-aid, né? Ou a gente vai assim devagarinho arrancando o band-aid, ou se arranca de vez. No caso do café tem que ser devagarinho. Porque se você tirar de vez o café, corre muito o risco de você ter uma síndrome de abstinência, da falta do café. Então o que eu recomendo é o seguinte, se você usa café de noite, é o primeiro que vai sair, é o da noite. Mas você vai tirar um dedinho de café, tá tua xícara aqui, ó. Tu vai tirar um dedinho de café por semana. Então naquela semana, hoje, né, de hoje até a próxima quarta, tu vai usar menos um dedinho. Aí na outra quarta, 2 dedinhos. E assim vai diminuindo devagarinho. Café descafeinado é legal para fazer essa transição? É. Mas o descafeinado ainda tem cafeína. Tem cerca de 3% de cafeína. Então ainda tá aquele viciozinho ainda tem. Mas o ideal é tirar pelo menos o da noite, o da tarde diminui e ficar só com o de manhã. É o que eu recomendo. Mas tem gente que assim, não quero, o café não dá, o café é a única coisa que eu tenho prazer para fazer. Então a gente vai ajustando, né? Cada pessoa é diferente. Tá legal? Eu tenho pela falta de café, justamente isso, porque ele é um psicoestimulante cerebral. Se você atrasar, vai ter dor de cabeça da falta do café, tá bem? Nossa, é isso aí, Ana Cristina. Café solúvel tem esse mesmo poder? Ó, café, tá certo? Tem até o descafeinado, que é a propaganda assim, olha, descafeinada, tudo de bom. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Até se você gosta de balinha de café, tem a cafeína ali. Tem um pouquinho de miligramas ali, tá? É verdade. O café, para você ter uma ideia, né? Ele é a segunda bebida mais consumida do mundo. Só perde para água. Aí algumas pessoas falam assim, mas você é contra o café. Não sou contra o café. Desde a minha infância, realmente, eu não tomo café, eu não gosto de café, porque eu não gosto do gosto de café. E gosto é gosto, né? Eu só ressalto isso, assim, se for usar, usa pela manhã e tenta diminuir, né? No máximo ali, 1,5 xícaras, tá bom? E se for usar, tenta tirar o açúcar, né? Usa amargo, tá? Usa ele amargo. Combinado? Vou falar de outra aqui, aproveitando o café, que só tomo café de manhã com uma boa caneca de café. Assim, Lídia, desse tamanho. Xicrinha, tá, minha gente? Expresso. É desse tamanho aqui. Tenho uma dúvida, assim, de uma paciente minha também, que usava muito analgésico, e alguns analgésicos vêm com cafeína, né? Aí diz assim, não, a cafeína aqui vai me ajudar. A cafeína dos analgésicos combinados, por exemplo, dipirona com cafeína, paracetamol com cafeína, essa cafeína ali não chega a 80 miligramas, tá? Então, ela tá ali para ajudar o analgésico a ser absorvido, tá bom? Ela não tá ali com um efeito de ela própria ser analgésico, não. É para ajudar o analgésico a ser absorvido. E quem usa muito analgésico, principalmente os analgésicos combinados, tem uma chance muito grande a longo prazo da enxaqueca piorar. E isso pode ser tema para a gente falar depois sobre o abuso de analgésico provocando cefaleia em rebote. E a pessoa fica com 2 dores de cabeça para tratar. A cefaleia de rebote, do abuso do analgésico e a enxaqueca.
Então, só posso tratar a enxaqueca se eu tratar isso aqui antes, tá bom? Vamos falar de chocolate? Vocês querem chocolate ou quer outro alimento? Vou começar com chocolate, tá bom? O chocolate foi muito, assim, pagando as contas sem ser, sabe? O réu, ele era culpado sem ser culpado. O que descobriu foi o seguinte, em estudos de ressonância magnética funcional de pacientes com enxaqueca, que são exames assim, bem específicos, que dá para saber todo o caminho da dor dentro da cabeça, viu que a primeira coisa que acontece é a ativação de uma areazinha chamada hipotálamo. E essa área ativada, ela provoca o desejo por doces. Ela provoca o desejo principalmente por carboidrato, principalmente por chocolate. Mas se a gente lembrar um pouquinho que a enxaqueca ela tem 4 fases. Então a primeira fase é a fase pré-monitória, que pode acontecer assim entre 6 a 8 horas antes de vir a crise de enxaqueca, mas pode acontecer até 2 dias antes. E nessa fase tem alguns sintomas. Um dos sintomas são bocejar muito, aquela pessoa que está bocejando demais, assim, tá cansada, mas é aquele negócio fora do normal, fica bocejando muito, fica mais irritada, fica com mais vontade de ir pro banheiro, fazer xixi, mesmo que a ingesta hídrica seja do mesmo padrão que ela está acostumada, e vem o sintoma de desejo por doce. Aí você vai e come o chocolate. Aí depois de 8 horas, 6 horas, tem a crise de dor de cabeça, de enxaqueca. Aí o que é que você vai culpar? O coitado do chocolate, né? Mas você já estava em crise. Entenda o seguinte, do mesmo jeito que a náusea não é um sintoma da enxaqueca, o desejo por chocolate é um sintoma da enxaqueca também, dessa primeira fase, da fase premonitória. Então eu tenho até alguns pacientes que dizem assim, eu não gosto de chocolate, mas tem um período ali do meu dia que eu preciso comer chocolate e eu como chocolate. E depois vem a dor de cabeça. Eu digo, você já estava em crise, tá? Então, esse desejo já é um sintoma da crise. Ficou claro o chocolate? É claro também que se for comer chocolate demais, pelo excesso de leite, pelo excesso de açúcar, pode desencadear uma crise. Lembrando sempre daquela história do limiar de dor. Passou o limiar de dor, desenvolve a crise de enxaqueca. Então, dê preferência para chocolate que é mais amargo. 60% de cacau, 70% de cacau. E a quantidade é importante também. É um pouquinho, tá certo? É um pouquinho. Não vai comer muito, que você, mesmo usando 70% de cacau, se você comer muito, você pode desencadear uma crise de enxaqueca, tá bom? Eu não tenho dor de cabeça com chocolate. Ainda bem, né? Que legal. Tenho muita fome após enxaqueca. É a outra parte das 4 fases, que é a fase premonitória, essa que a gente falou. Tem a segunda fase, que é a fase de aura, que nem todo mundo tem, é cerca de 1/3 das pessoas que têm aura. E uma pessoa que tem aura pode ter crise com aura e sem aura, varia muito. A terceira fase é da dor, propriamente dita, da dor de cabeça. E a quarta fase é a fase pós-drômica. É uma fase que dura de 1 a 2 dias depois da dor, e a pessoa fica como se tivesse um caminhão passado por cima. Fica muito cansada mesmo, assim, não consegue ainda raciocinar direito, fica meio lentificada de pensamento, porque, imagina assim, teu cérebro todinho, ele foi ativado várias áreas durante essa crise de enxaqueca. Então demora um tempo para ele ir voltando ao estado basal dele. Então é muito difícil, tem pessoas que nunca tiveram enxaqueca, ou pessoas que nunca conviveram com alguém que tem enxaqueca, que fala assim, mas tu teve a dor ontem, por que tu tá assim? Cara, faz parte da crise ainda, essa fase pós-drômica. Essa fase que a pessoa ainda não tá bem, não tá com dor, pode estar aquele peso, aquela sensação de cabeça grande, sabe? Mas ainda faz parte da crise. E o que acontece? Eu tô na crise, tô abaixando aqui. Se vier outro gatilho, eu tenho nova crise, eu subo. Aí tem pessoas que têm crise que dura 1 semana, que tem crises que dura 15 dias. Então, por isso que é tão importante a gente, nesse período assim, inicial,
que você assim, não, estou disposto agora a realmente focar nessa questão da enxaqueca, descobrir os meus gatilhos, se você passar um mês sendo detetive. Eu não penso assim, eu tenho que ficar anotando toda a minha vida diária, não, senão você vai ficar doida. Mas no primeiro mês você tem um padrão, mais ou menos, você sabe identificar qual é o teu gatilho maior. Aí você vai naquele foco do gatilho maior e depois você vai indo cada vez mais profundamente nos outros gatilhos, tá? Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode escrever aqui. Essa live vai ficar disponível no meu perfil e também no podcast, tá bem? Deixa eu ver mais aqui. Mas não dura dias. A fase pós-drômica pode durar até 2 dias. Mas pode ser algumas horas mesmo, ali, 8 horas, tá certo? A doutora Lídia gosta dos mais amargos. É questão de paladar, né? O paladar da gente foi deturpado durante os anos, né? De coisa de açúcar, né? Aí precisa voltar atrás e a gente consegue se adaptar, né? A chocolate amargo, a café sem açúcar, tá certo? Muito bem, pessoal. Muito obrigada, tá? Por vocês participarem, por vocês estarem aqui. Eu tô muito feliz desse pontapé inicial e toda quarta-feira a gente vai falar mais sobre enxaqueca, a gente vai botar ela embora daqui, tá bom? Se vocês tiverem alguma sugestão, tá, de tema, pode escrever também, pode mandar um direct que eu vou olhar com o coração, tá bom? E muito obrigada, boa noite e até mais. Tchau, tchau.